Graça e paz, queridos. Vamos começar mais um culto. Só que esse culto é super especial. Esse culto é o culto da Páscoa. Ah, aquela cruz. Se não fosse aquela cruz na nossa vida. Então vamos começar adorando com toda alegria. Mas em primeiro lugar, vamos falar com Ele, o dono da festa. Amém? Graças te damos, Senhor Jesus. Porque naquela cruz derramasse teu sangue por amor a nós. E te agradecemos neste momento, Pai, pelo teu sacrifício. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado por o teu amor que nos cerca todos os dias. Eu te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Afaste o sofá da sua casa. Chame todo mundo que está aí na sua casa. E vamos adorar a Deus. Aleluia. Vive, Ele vive, pra sempre reinará. Vive, Ele vive, meu Jesus, o Rei ressuscitou. Poderoso, poderoso, a morte Ele venceu. Poderoso, poderoso, hoje Ele vive em mim. Poderoso, poderoso, a morte Ele venceu. Poderoso, poderoso, hoje Ele vive em mim. Ele vive e pra sempre reinará. Vive, Ele vive,
Queridos, vamos fazer agora a leitura bíblica, que se encontra lá em 1 Pedro 1:3. Abram suas Bíblias e acompanhem conosco. E diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para que uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Sonda
Aleluia. Aquela cruz, antes daquela cruz não éramos nada. Temos que agradecer esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez por nós. Aleluia. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz vamos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Se encontra nos livros de Lucas 24, do 1 a 6, Hebreus 12, e a gente vai ler o versículo 2, e Judas 1, 25. Amém. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram,
não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Aleluia. Vamos adorar esse Deus vivo. Ressuscitou e vive para todo sempre. Cante conosco. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado. aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Aleluia. Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração nessa noite, amém? Queria convidar os amados irmãos para em seus lares abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 53. No livro de Isaías, no capítulo 53. Hoje é domingo de Páscoa, o dia em que nós nos lembramos, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, aquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Ele está ressurreto, ele não está entre os mortos, amém? Isaías 53, a partir do verso 2, diz o seguinte: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade mas que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Senhor Deus e Pai, graças te damos nesse momento, Senhor, porque o teu Filho amado, que deu a vida para nos salvar, ressuscitou dentre os mortos, sendo deles o primeiro, ó Pai, nos trazendo vida e vida em abundância. Pai, nos dá entendimento da tua palavra, que teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações. Usa-me, Deus, como teu instrumento para a proclamação da tua palavra, Senhor, e tende misericórdia de mim, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Esse texto de Isaías é mais uma das promessas messiânicas. É mais uma das promessas que falam a respeito da vinda do Messias. E aqui nesse texto de Isaías, fica claro como seriam as suas características. Como seria o Messias? Ele seria alguém sem nenhuma beleza, sem nenhuma majestade, seria alguém rejeitado e sofrido. Ele seria gente como a gente. Ele seria tão comum que, se nós tivéssemos vivido naquele momento e passássemos por ele na rua, certamente nós não olharíamos para ele duas vezes, por ele ser tão comum, por ele ser tão semelhante a nós. Mas o texto de Isaías, que traz essa profecia de um Messias, daquele que haveria de vir, diz que ele seria alguém comum, mas que ele iria ser rejeitado, que ele iria passar por sofrimento e que ele iria morrer. A sua morte nos traria vida. Pelas suas feridas
nós seríamos sarados. E nós conhecemos a história de Cristo, que viveu aqui, o Deus encarnado, o Deus em forma de homem, viveu, proclamou as palavras do reino de Deus, trouxe libertação aos cativos, foi perseguido, açoitado, crucificado e morreu. Mas por que o Filho de Deus tinha que ser tão humano ao ponto de precisar morrer em nosso favor? Porque Deus não salvou a humanidade apenas com o poder da sua palavra, sem sacrificar o seu próprio Filho? Por que Jesus ele tinha que passar e experimentar a morte, experimentar tamanho sofrimento? A resposta de tudo isso começa no Éden. Lá no Éden, Deus disse: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Quando Deus criou a humanidade, criou o mundo, colocou o homem no seu jardim perfeito, com todos os frutos para que ele pudesse se alimentar. Lhe deu uma esposa para que ele não estivesse sozinho. Mas ele lhe deu apenas uma única recomendação: que ele não provasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que ele não provasse daquele fruto, para que ele não morresse. Mas o homem não deu ouvidos ao que o Senhor falou. A mulher foi enganada pela serpente, e ela levou o fruto para o homem. E eles comeram, e tiveram conhecimento do bem e do mal. Aí está a queda da humanidade, o pecado, a desobediência. Agora o homem, ele conhece o que é mal. Ele conhecia o que era bom, porque Deus havia criado. Ele conhecia o próprio bom, que era Deus. Como disse Jesus: por que me chamam de bom mestre, se bom é apenas o Pai? Mas agora ele conhece o mal. E dentro da sua pequenez, da sua inferioridade humana, ele não consegue conhecer o mal e não praticá-lo. Agora a sua natureza caiu, e agora ela tende a fazer o mal. Algumas pessoas, elas olham para o texto e acham que é apenas um capricho de Deus dizer que não coma, dizer que não faça, porque vocês irão morrer. Quando na realidade, o conhecimento e a prática do mal provoca o distanciamento de Deus. Se Ele é a própria vida, se Ele soprou o fôlego de vida no homem, e o homem agora se distancia dele, a consequência natural é a morte. Quando Deus diz que certamente você morrerá, é porque certamente o homem agora vai caminhar para longe dele. E é exatamente isso que acontece. Após o homem conhecer o mal, perceber que estava nu, ele se veste, ele se esconde quando escuta a voz de Deus, porque ele agora está distante do Criador. Está distante porque agora ele foi contaminado com o mal, agora ele caiu, agora ele desobedeceu ao Senhor e agora ele está num estado de pecado. A primeira coisa que aqui nós aprendemos é que o pecado é um estado em que o homem se encontra, o estado de estar longe de Deus. E o homem agora, longe de Deus, ele agora tem uma sentença decretada contra ele, é a morte.
O distanciamento de Deus provoca a morte. A morte é a consequência natural do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Agora o homem ele tem essa sentença. Ele tem essa dívida por causa do que ele fez. E Adão, ele como nosso representante, o seu nome significa humanidade. Porque todos nós, se tivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito a mesma coisa. E agora todos nós estamos condenados porque em Adão todos nós caímos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, segundo o texto que nós lemos em Isaías 53, 6. Todos nós, se tivéssemos lá, no lugar de Adão, também teríamos feito a mesma coisa. Também teríamos provado do fruto, conhecido do mal e nos afastados de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora a humanidade inteira é pecadora. A humanidade inteira agora está destinada à morte, porque ela própria trilhou o seu caminho. Ela própria buscou isso para si. Agora nós temos uma dívida. E a consequência desta dívida, a quitação dessa dívida é a morte. É o distanciamento completo de Deus. E como nós poderíamos pagar a nossa dívida? Todos nós já devemos a nossa própria morte por nossos próprios pecados. Nenhum de nós poderia morrer para se salvar ou salvar outra pessoa, porque eu, pelos meus próprios pecados, já devia a minha própria vida. A minha morte já era a minha condenação, pelos meus próprios atos, pelos meus próprios caminhos. E eu, nem ninguém, poderia se salvar ou salvar outra pessoa. E agora? Quem poderá nos salvar do caminho que nós trilhamos para nós mesmos? Quem poderia me salvar? No mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus ele criou a humanidade para ter um relacionamento com Ele, para viver em comunhão com Ele. Mas o homem, pelos seus atos, se distanciou dele, ao ponto de não poder voltar para Deus. Mas Deus não deixaria que a humanidade, o homem, morresse e fosse condenado pelos seus atos. Lá no mesmo Éden, o Senhor elaborou um plano de salvação. Plano esse elaborado antes que tudo acontecesse. Porque Deus, Ele sempre teve a intenção de ter um relacionamento com o homem, de estar em comunhão com Ele, do homem estar em comunhão com Deus. E Ele não deixaria a sua criação, a coroa da criação, a humanidade, Ele não deixaria que nós estivéssemos caídos, que nós fôssemos condenados, que nós tivéssemos a morte eterna. E lá em Gênesis 3, no relato da queda, no verso 15, o autor diz, o Senhor fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui começa o plano de salvação do Senhor. Aqui começa o plano de Deus em resgatar a humanidade para si.
Deus não deixaria que a humanidade morresse. Ele elabora um plano, e nesse plano, em que o homem tem uma dívida, ele diz que alguém, o descendente da mulher, pisará a cabeça da serpente. Descendente de mulher, humano. Jesus era completamente humano, porque ele era descendente de mulher. Ele precisava ser humano, porque essa dívida era da humanidade. A dívida não era de Deus, a dívida era dos homens. E Deus envia o seu Messias, o seu Filho amado, descendente de mulher, humano. Mas esse homem, ele não pecou, ele não teve nenhum pecado, ele resistiu a todas as tentações que eram comuns aos homens, todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades, por tudo isso ele foi tentado. E por isso ele é completamente Deus. Aí está o Messias, o Verbo encarnado, o Deus que se tornou carne, Jesus. Jesus é a junção perfeita da humanidade e da divindade. Ele é completamente homem e completamente Deus. Ele é o único homem sem pecado. E no texto em que nós lemos, em Gênesis 3, fala sobre a ferida da serpente. A serpente iria lhe ferir o calcanhar, ou seja, iria lhe ferir no lugar mais baixo, mais fraco. A ferida da serpente e a morte. Porque a serpente, quando tentou Eva, e juntamente com ela Adão, e eles provaram do fruto, o que eles passaram agora é a ser destinados à morte. E Jesus, ele precisava passar pela morte, porque a morte era a nossa dívida, era o que nós precisávamos passar. O Filho de Deus, sem culpa, sem pecado algum, passou pela morte, pagando o preço de uma dívida que não era sua, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Filho de Deus, aquele que João diz que é o Verbo, aquele que criou todas as coisas, esteve aqui, esteve entre nós, viveu neste mundo, sentiu as nossas dores, o cansaço, a fome, ele suou, ele precisou dormir. Aquele que era o Rei, o Senhor, o soberano, o dono de todas as coisas, se despiu de tudo que ele tinha para viver nesse mundo, para sofrer as mesmas dores que você, para passar pelas mesmas tentações que você, mas para fazer o que você não poderia fazer. Ele viveu entre nós para que as nossas dores, as nossas feridas fossem colocadas sobre ele. Ele removeu de nós a ferida da morte e colocou em si mesmo. Para a nossa dívida era morrer, e ele pagou em nosso lugar. Na cruz do Calvário, Cristo foi crucificado. Nessa semana, nós nos lembramos, nós nos recordamos desse momento na sexta-feira. A morte do Senhor. Por amor a mim e a você. Amor esse que excede todo o entendimento, em que nós não conseguimos compreender como alguém que tem tudo,
que é o Criador de todas as coisas, decide se despir de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para morrer em nosso lugar, para levar sobre si as nossas dores. E quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado. O plano de salvação do Senhor estava consumado. Aquele que não tinha pecado morreu pelos nossos pecados. Aquele que era digno de honra e de glória foi humilhado e sofreu em nosso lugar. E agora ele está morto e foi sepultado. Mas para concluir esse plano de salvação, esse plano ele não se detém na morte de Jesus. Porque no texto lá do Gênesis que nós lemos, diz que esse descendente de mulher ferirá a cabeça da serpente. Ele iria sair vitorioso da ferida provocada pela serpente. Se a ferida da serpente era a morte, Cristo sairia vitorioso sobre a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ao terceiro dia, quando visitaram o túmulo do Senhor, ele estava vazio, porque ele vive e reina para todo sempre. Aquele que não teve pecado morreu em nosso lugar, mas a morte não foi o suficiente para lhe deter. Ele escapou da morte, ele a venceu. Ele está com as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Ele trouxe para nós vida e vida em abundância. Ele fez o que nós jamais poderíamos fazer: morrer para nos salvar. Aquele que não tem pecado, aquele que não devia, pagou a sua dívida, pagou a minha dívida. Tudo isso para que você tivesse vida. E agora, após desse momento, a vida do cristão não se encerra na morte. Agora nós temos a salvação. Agora nós estamos plenos no Senhor, porque sabemos que Ele nos trouxe vida e nos trouxe vida em abundância. Agora nós passamos pela morte. A nossa última inimiga foi vencida. E nós agora não precisamos mais ter medo dela. Não precisamos ter medo da morte, porque Cristo venceu. Porque Ele passou por ela e foi ressuscitado pelo Senhor. Como nós lemos aqui, ao terceiro dia, quando chegaram lá com perfumes para visitar o túmulo do Senhor, a pedra foi tirada, o túmulo estava vazio, e os anjos disseram àquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Muitas pessoas passam pelo período de Páscoa com um sentimento de tristeza, com um sentimento cabisbaixo, porque ficam apenas se lembrando do sofrimento de Jesus. Ficam se lembrando dos açoites, da cruz, da lança que o perfurou, da sua morte. Ficam se lembrando que ele foi para o túmulo, que na noite em que ele foi traído, antes de ser entregue a tudo isso, ele celebrou a ceia do Senhor. Ele celebrou um momento de comemoração. Ele estava celebrando. Ele estava comemorando. Ele partilhou o pão e o vinho e disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ele estava fazendo aquilo por satisfação. Ele estava satisfeito em realizar o plano de salvação de Deus. Ele estava satisfeito em amar a cada um daqueles que haveriam de ser salvos. Ele passou por todo aquele sofrimento
sem dizer uma palavra, sem reclamar, sem relutar, porque ele estava satisfeito em cumprir a vontade de Deus. O momento de Páscoa é o momento de reflexão, é o momento em que nós paramos e nos lembramos sobre o plano tão elaborado, sobre o sofrimento que era destinado a nós. Mas a Páscoa não é um momento de tristeza, é um momento de felicidade. Momento de tristeza era antes, quando nós estávamos condenados à morte. Mas graças a Cristo, graças ao Senhor, nós temos o período da Páscoa, que significa passagem. Nós passamos da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora nele nós temos vida plena, nós temos a verdadeira vida. E isso é motivo para nós estarmos alegres e felizes. Nós não podemos passar por um momento como esse, tristes. Alguns chegam a chorar por lembrar do sofrimento do Senhor. Mas nós devemos nos alegrar, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi triste ele ter passado por tudo aquilo, mas a alegria de vê-lo ressurreto é muito maior. O apóstolo Paulo diz: os sofrimentos deste mundo não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. A glória do Senhor é muito maior do que o sofrimento que ele passou. A ressurreição é maior do que a morte. A vida é maior do que a morte. E hoje, você deve estar feliz. Você deve estar contente. Você deve estar celebrando a ressurreição do Senhor. Você deve estar com o seu coração palpitando de felicidade, porque a morte foi tragada. O inferno não tem mais poder sobre a sua vida. Você agora tem vida, e vida em abundância. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois a mesma forma que Adão todos morreram, em Cristo todos seremos vivificados. Glória a Deus. Em Cristo nós somos vivificados. Nós somos agora verdadeiramente livres. Livres da lei, livres da condenação, livres do peso da escravidão do pecado. Somos livres em Cristo. Somos verdadeiramente vivos. E eu quero que hoje, neste dia, você levante a sua cabeça e você comemore, porque o seu Senhor está vivo. E junto com Ele, nós reinaremos para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o ator anunciou
a vida e salvação, e tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me... O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Graça e paz, que alegria estarmos aqui neste domingo de celebração em que o Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai. E uma sexta-feira de muita dor, o qual o nosso Cristo viveu, uma sexta-feira de traição, uma sexta-feira de alguém como Pedro o nega, uma sexta-feira em que alguém o abandona, e lá está o Messias, o Criador de todas as coisas, sendo humilhado pelos homens. Suas costas trazem marcas de dor e de sofrimento, dos chicotadas de Roma nas suas costas. Ele é colocado sobre ele uma coroa de espinho, humilhação, dor e traição. E esse mesmo Messias agora sai pelas ruas com a cruz em suas costas. E olham para ele e dizem: é esse o Salvador dos homens?
É esse que se disse ser filho de Deus, que agora está com a cruz nas costas, sangrando, uma coroa de espinhos? É esse o seu Salvador? E ele foi humilhado. E ele carregava a cruz. Sexta-feira, dia de dor. Sexta-feira, dia de humilhação. Sexta-feira, dia de zombaria. E lá estava o Messias, aquele que seria o Salvador de toda a humanidade. E esse Messias é conduzido para ser condenado numa cruz com os malfeitores. A pior morte, a pior condenação foi o Messias, com seus pregos nas mãos, os pés cravados, e a dor e o sofrimento e o sangue escorrendo, e os seus discípulos já não estavam mais ali, ele estava solitário na cruz. Era sexta-feira, mas vai chegar o domingo. Nós hoje vivemos muitas sextas-feiras em nossas vidas, sexta-feiras de solidões, de dor, sexta-feira que muitas vezes nos sentimos abandonados, sexta-feira em que vem a dor, vem a enfermidade, mas vai chegar o domingo da vitória, o domingo da ressurreição. E esse Cristo agora é levado para o túmulo, ele morre na cruz, está morrendo, e ele clama: está consumado, está feito, ó Pai. O propósito a qual vim, eu estou cumprindo, está consumado, a salvação está consumada, eu paguei o preço do pecado da humanidade. Esse Cristo morre e vai para a sepultura. É sexta-feira, mas o domingo está chegando, o domingo da vitória. E ao terceiro dia as mulheres vão ao túmulo, é domingo. E elas chegam lá e o anjo aparece e diz: por que vocês buscam entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive? Ele já não mais está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo como havia prometido. E que mesmo que haja muitas sextas-feiras na tua vida, tenha esperança, porque vai chegar o domingo da vitória, vai chegar o domingo da ressurreição, assim como foi em Jesus, vai ser na tua vida. E mesmo que a morte alcance, a promessa de Deus, que eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja Deus, porque Ele nos amou, enviando o Seu Filho para dar a vida pelos nossos pecados. Sofreu as dores da humilhação, mas chegou o domingo, chegou a vitória, chegou a ressurreição, e Ele vive, Ele reina. Ao ressuscitar dos mortos, Ele aparece aos seus discípulos e Ele declara: todo o poder foi me dado no céu e na terra. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, porque chegou o domingo, chegou a Páscoa, chegou a vitória. Jesus está vivo, está entre nós. Ele prometeu: estou convosco todos os dias, o tempo todo, até a consumação dos séculos. Nesta alegria, nós nos reunimos aqui para celebrar uma ordem que Ele deixou para a sua igreja, a ceia do Senhor. Ele declara: façam isso em memória de mim quando vocês se reunirem, porque esse pão representa, simboliza o corpo, meu corpo que foi moído pelos vossos pecados, e esse vinho representa o sangue de Jesus que foi remido para a purificação dos nossos pecados. Façam isso em memória de mim, porque vocês irão fazer isso até o dia em que eu volte. E assim estamos aqui nessa alegria, sabendo que Jesus está vivo, que Ele voltará para buscar, para resgatar, para redimir a natureza, a humanidade, os filhos de Deus, redimi-los para se tornarem a imagem do seu Filho. E nessa expectativa, nessa esperança nós vivemos, nessa certeza da promessa. E por isso estamos aqui nesta noite, celebrando este memorial, na certeza que a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai se cumprir. Jesus vai voltar, e Ele prometeu que na sua volta, Ele disse na sua palavra: vocês façam isso até que eu venha, e juntos com o Senhor, servindo,
celebraremos a ceia da vitória do Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive e vive para todo sempre. Amém? Então, nesse momento, você aí em sua casa, com seu pão e com seu vinho, com seu suco, você vai junto com a igreja agora celebrar esse memorial, com gratidão em seu coração, pela grande salvação que custou a vida do Filho de Deus ali na cruz, para pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. Aqui juntos com este grupo de jovens que estão aqui se dedicando para louvar ao Senhor, porque tem certeza que os seus nomes estão escritos no livro da vida, não por merecimento, mas pela graça e pela misericórdia desse Jesus, desse Deus que prometeu que esmagaria a cabeça da serpente, derrotou a morte, derrotou o inferno, e agora, vencedor sobre todas as coisas, Ele nos promete: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, e é uma vida de abundância, é uma vida onde não há morte, onde não há dor, onde não há mais sofrimento, porque estamos caminhando para esse fim, caminhando para a redenção, caminhando para o cumprimento da promessa de que Jesus voltará, e juntos nós iremos celebrar a vitória de Jesus. E queria convidar os irmãos que estão aqui conosco para se colocarem aqui, enquanto nós iremos juntos celebrar a alegria, a promessa. Jesus falou: façam isso em memória de mim até que eu venha. E fazendo isso, nós estamos cumprindo a ordenança do Senhor, sabendo que o seu corpo foi moído pela simbologia do pão partido, e que o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Então vamos todos juntos, distribuir os elementos, e junto com você em sua casa, vamos participar dessa celebração, a ceia do Senhor. Vamos orar, junto com os elementos já distribuídos, aí em sua casa. Vamos agradecer a Deus. Hoje é domingo, domingo da vitória, domingo da ressurreição. Domingo em que se cumpriu todas as profecias em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E a gente só agradece a Deus. As lutas, as dificuldades ao qual passamos aqui neste mundo não se comparam com a vitória da morte, com a vitória do pecado, com a grande redenção que Jesus, através do seu sacrifício, do seu amor, na sua volta, Ele preparou para todos nós que cremos na sua palavra. Então vamos agradecer a Ele em oração. Ó Senhor Deus, grandioso Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco, ó Jesus. Pecadores, não merecedores da tua graça, mas tu estendeste a tua mão de compaixão, Senhor. Mandaste o teu Filho, o Deus que se encarna e vem habitar entre os homens, para viver a vida dos homens, sofrer as dores dos homens e pagar o preço dos pecados dos homens ali na cruz. Obrigado, Jesus, porque nos tiraste das trevas e agora conseguimos ver a luz da salvação, ó Pai. Obrigado pela redenção da nossa alma, Jesus. Somos salvos, redimidos por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Jesus. Por causa do Teu sangue, nós somos purificados dos nossos pecados. E aqui, Senhor, estamos reunidos para celebrar mais uma ceia em memória, Senhor, para que não esqueçamos, para que o nosso coração se encha de gratidão, Jesus, porque não merecemos, mas ali na cruz,
Alguém estava levando os meus pecados. Não merecíamos, Senhor, mas ali na cruz estava Jesus levando todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Ele estava pagando o preço, Senhor, ali na cruz. Obrigado, Jesus, pelo tão grande amor. Obrigado, Jesus, pelo tão grande demonstração de misericórdia para conosco, ó Pai. Nós te louvamos, ó Jesus, e te bendizemos e te agradecemos. E nós oramos gratos, Senhor, e felizes pela vitória, Senhor, porque tu ressuscitaste, Jesus, e nós iremos juntamente ressuscitar contigo. Tu prometeste, Senhor, que foste aos céus, mas voltaria e manifestaria a todos os homens, e garantiste na tua palavra que todo olho te verá e toda língua confessará que tu és o único Senhor e Deus glorificado, e a honra e a glória pertencem a ti, Jesus. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos juntos participar dos elementos agora. Comamos o pão e tomamos o vinho em memória de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. E vamos, com a bênção apostólica, concluirmos o culto desta noite. E a honra e a glória seja dada a Jesus, o Deus que se fez homem por amor a nós. E hoje, morto e ressurreto, glorificado, nos libertou das trevas, do inferno e da morte. A Ele seja a glória. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, e que o Deus de toda graça te abençoe. Que a graça de Jesus Cristo seja derramada sobre tua casa, sobre tua vida, e que as consolações do Espírito encham o teu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe.
Passagem a de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Páscoa, Páscoa, A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Jesus Cristo, sua vida entregou. A minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou. No terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. 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 Passagem a de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que nos salvou. Mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou. Mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. 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 P de passagem, A de amor, C de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Feliz Páscoa com Jesus no coração.